Deus, mais um dia na presença do Senhor. Agradecer a Deus por mais um dia de nos dar força e vir buscar Ele. Amém? Vamos dar continuidade, já quase terminando nossa revista. Chegamos na aula 12, a reconciliação dos irmãos Jacó e Esaú. E vamos orar agradecendo por esse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. O Senhor nos trazer a Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos fortalecer, Senhor, nos animar, Senhor, colocar aquela força que nós não temos mais, Pai. Mas o Senhor mesmo assim ainda nos agracia com o Teu poder para a gente vir te buscar, fazer a Tua obra, Senhor, mesmo com tanta dificuldade, Pai. Só o Senhor, Pai, só o Senhor. Também te peço nessa oração, Senhor, por nossa igreja, Senhor, por nossos irmãos, Senhor. Acorda eles, Senhor Jesus. Traz eles novamente para a Tua presença. Coloca aquele amor, Senhor, aquele amor que eles tiveram tempos atrás, Senhor, que eles venham te buscar novamente, Senhor. Nessa manhã também te peço, Senhor, pelos enfermos, Senhor, pelos que estão afastados. Toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Nessa manhã também te peço, Senhor, fala conosco através desse estudo. Fala conosco. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois de toda a novela que nós, toda essa série que nós assistimos, que nós lemos e estudamos sobre Abraão, Isaac e agora com Jacó, vamos chegar aqui num dos momentos mais lindos, é a reconciliação de irmãos. Amém? Todo mundo com a sua revistinha nas mãos. Aí vamos ler o texto áureo, irmão. Texto áureo. Achou? Texto áureo. Leia, beleza. Texto na revista. Debaixo do. Esse é o. Na capa. Aí, sim. Textual. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre seu pescoço e beijou. E Choraram. Pronto, aqui, como eu disse, né? Da lição passada, ele beijou, né? Eu falei, né? Isso era normal entre familiares na época. A gente vê aqui um momento lindo, né? Dois irmãos se encontrando depois de anos. Abraços, né? Beijo, choro, emoção. É uma cena maravilhosa, né? Quem vê assim fica até emocionado. Mas, como nós estamos estudando a vida desses irmãos, né? Sabemos o drama que eles viveram, as causas da separação, todo o enredo da história nós conhecemos, né? Mas nesse momento eles estão se reencontrando, estão reparando os erros passados, né? Tudo pela graça de Deus. Um momento desse aqui vai acontecer lá na frente também com José, o filho, né, de Jacó. Gênesis 45, José vai encontrar os seus irmãos, se reconcilia, foi muito abraço, foi muito cheiro, foi muito bonito. E também, lá em Lucas 15, nós vemos um pai amoroso encontrando o filho pródigo, né? Que abraça, que cheira. Tudo isso aqui a gente vê, nesse cada momento, perdão sendo liberado, né? E o primeiro ensino aqui dessa lição, né, é que Deus não trabalha apenas com os milagres fantásticos, com aquelas maravilhas, né? Deus também trabalha reparando relacionamentos, né? Relacionamentos que foram destruídos, às vezes por uma palavra, por uma agressão, às vezes por uma mentira. Acontece uma mentira e os irmãos se separam, brigam. Isso em todo lugar, né? E não deixa de ser uma maravilha, né? Uma reconciliação entre irmãos, uma reconciliação entre amigos, né? Entre pai e filho, mãe e filha, né? E isso é a ação da graça de Deus. Somente. Lê a verdade prática aí.
Em Deus, sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Olha aí. Quem concorda aí com essa afirmação? Né? A gente se emociona assim, vendo a reconciliação entre humanos, né? Imagina entre o ser humano e Deus. Né? Como ela diz aí, ó, em Deus, não em nós. Às vezes até a gente quer acabar com aquela briga, com aquela discussão, né, com aquela separação, mas a gente não tem força. A gente não tem força. Se não for Deus agindo no nosso coração e no dele, Quebrantar as duas vai partes. quebrando as duas partes, né? Porque vai naquela, eu quero perdoar, mas fulano também não pede desculpa, tipo, a gente quer ter a razão, né? Eu passei por isso. Toda vez que eu queria perdoar o cabra lá, não tinha coragem. Chegava perto dele, mas o ódio me consumia, né? Não deixava. Até que um dia, pela graça de Deus, eu consegui falar. Foi difícil, né? Foi difícil. Porque quem sofre, né? Quem sofre ir lá perdoar é outra história, né? E porque Deus assim foi produzindo aqui nas EBDs, né? Com o Luciano, com o Isaac, com o Tony. Falava aqui sobre arrependimento, sobre perdão, e eu sofria muito. Sofria muito, porque você liberar perdão, como quando você sofreu, é difícil demais, né? Porque perdão não é um sentimento, né? Perdão é uma decisão. A gente tem que decidir perdoar. E o arrependimento vem, a consciência vai gritando aqui, né? Tudo parece que está falando com a gente. Vai lá, perdoe, perdoe, perdoe. Aí o coração vai se sarando, né? A raiva vai sumindo e o perdão surge. Assim eu me lembro que a primeira Santa Ceia eu engoli. Ai, Jesus, eu consegui perdoar. Porque era difícil. Então eu me lembrava, esse menino assim mesmo, eu não perdoei aquele safado. Vou perdoar ele esse mês. Toda vez eu encontrava e não perdoava. Mas foi Deus trabalhando no meu coração. E se você deixar e buscar, Deus trabalha no seu coração e você vai perdoar, e você vai ver o peso que você vai tirar das suas costas quando você perdoa. Amém? Efésios 4:32. Efésios 4:32. Encontrar? Pode ler. Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. E na versão da minha Bíblia diz, perdoando mutualmente, ou seja, não é só um. Né? Mutualmente. É uma mão dupla. Porque devo perdoar quem me feriu? Porque Cristo me perdoou. Né? Não merecíamos perdão, mas Ele mesmo assim perdoou. Uma palavra vai puxando a outra, né? Eu lembro aqui, a gente conversando, eu lembrei daquele servo, né? Que foi perdoado a dívida dele e ele não perdoou a quem devia a ele. Tá vendo? A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso aí no finalzinho aí. Olha aí a sentença de morte. Que muita gente ora aí. Encontrou aí? Não, estou dizendo a oração do Pai Nosso, que eu pensei na oração. E lá no fim ele. Mateus 6. Que ele diz, não, se você não perdoar quem te ofendeu, Deus também não vai perdoar você. Aí você já está orando a sua própria sentença de morte. E a introdução, já dessa introdução, vamos logo para direto aos pontos, né? Irmãos em conflitos. E vamos falar aqui de Jacó. Não tem como relembrar a aula passada, né? Lá no capítulo 32. Aula passada, capítulo 32. E já vimos que Jacó lutou com o anjo, né? Essa luta resultou numa transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o sucesso dependiam somente do Senhor. Capítulo 32, do versos 22 a 23, nós vamos ver no versos 22 e 23, todo mundo está com a Bíblia aberta, capítulo 32. No versos 22 e 23 a gente vê Jacó se levantando de madrugada, acorda toda a sua família, junta as mulheres, os filhos, os homens, os animais,
e fez todos passarem pelo ribeiro. No verso 24, Jacó fica sozinho nesse lugar. Passa todo mundo, Jacó fica sozinho. Será que Jacó, quando ficou sozinho aí, ele estava orando a Deus? Será? Não sabemos, né, se ele estava orando, mas eu acredito, provavelmente ele estaria orando, né? E no verso 24, acontece a luta com o varão a noite toda. Não sei se ele estava orando, não sei se ele estava pensando. Sei que aconteceu essa luta, né? Se ele apanhava a gente não sabe, se ele batia a gente não sabe, né? Mas estava acontecendo uma luta, né? O bicho era corajoso. Do verso 25, o dia estava raiando, e olha só, apenas um toque, o anjo deslocou a junta da coxa de Jacó, né? E eu assim, um toque. Eu vejo que não foi uma luta de socos e pontapé. Porque se o anjo tivesse tocado outras vezes, ele tinha desconjuntado Jacó todinho, né? Só um toque, de rado e manchou, coitado. E do verso 26, Jacó já desconjuntado, não poderia mais lutar, ele se agarra com o anjo e diz, né, não deixarei ir até que me abençoe. Será que ele já estava sabendo que ele era um anjo? Isso. Estava vendo as asinhas? Será, hein? Aqui ele já, acho que já tinha conhecimento de com quem estava... Deve ter conversado, né? Uhum. Deve estar conversando durante a luta, né? Você lembra quando Jacó pegou a bênção do irmão? Como é que ele foi? Enganando, né? Enganou o irmão. E agora aqui a gente vê o mesmo Jacó buscando a bênção como? Pela súplica. Muita perseverança a noite todinha. Eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Jacó não solta, não desiste. Mesmo mancando, não solta de jeito nenhum. Aí é persistência, viu? Ele estava determinado e com sinceridade de coração, né? Verso 27. O anjo pergunta qual era o nome dele. Esaú. Se lembra que ele disse ao pai, né? Como é teu nome? Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas agora, Jacó não está mentindo, não. Ele está dizendo a verdade. Eu sou Jacó. O que enganou, né? Mas é aquele que segura. O nome de Jacó é aquele que segura pelo calcanhar. E onde é que ele estava segurado aqui? No calcanhar, ou nas pernas, ou nas asinhas do anjo. Não, estava segurado no anjo, né? Mas assim, ele estava com sinceridade diante de Deus agora. Agora ele não estava mentindo, dizendo que era Esaú, ele não estava com enganação, não. Ele estava sendo sincero. No verso 28, o anjo diz, não se chamará mais Jacó, mas agora Israel, né? Jacó foi transformado de verdade. Passado de enganador, ficou, né? O mentiroso, acabou. Jacó sai desse encontro com Deus outra pessoa. Tanto pelo nome, né? Que agora é Israel, como mudado espiritualmente. Né? Um encontro que mudou a sua vida, literalmente e fisicamente, né? O enganador, o mentiroso, o cúmplice de mentiras, acabou aqui. Agora ele nova criatura, mancando sim, mas um novo homem para a glória de Deus. E aí eu achei muito bonito, viu? E por que Jacó passava por esse vale, né? Por esse vale de Jaboque, né? Aí a gente vai lá para o capítulo 31, lembrando mais aquele drama, né? Na casa de Labão, foi enganado, trabalhou com força, viu que Labão não estava indo mais com sua cara, aproveitou que Labão foi pastorar seus animais, né? Juntou seus filhos, juntou todo mundo e foi embora, né? No verso 22 do capítulo 31, Labão soube que ele fugiu, persegue, e logo no verso 25 já achou, não deu nem tempo de Jacó correr, né? 3 dias de distância. Isso aí é antes de estar mancando, viu? E não lhe fez mal só porque Deus protegeu, falou com Labão, né? Também lá no verso 24. Veio em sonho a Labão, Não? ele Foi. o advertiu, cuidado. Ei, não mexa. Não diga nada ao Jacó. Não mexa com ele, né? E lá no 43 a 55 fizeram um acordo, Labão e Jacó se resolveram, cada um foi para o seu lado, ponto final. E isso antes do vale de Jaboque, né?
Aí no capítulo 32, que a gente vai dar da lição, né? Não é não. Capítulo 32, né? Jacó, antes disso, né? No capítulo 32, verso 1, agora. Jacó manda mensageiros a Esaú. Veja, mesmo depois de 20 anos, né, separados, eles sabiam onde é que eles estavam. Eles sabiam onde cada um estava. Então, se eu fico imaginando, se Esaú tinha tanta raiva de Jacó, poderia ter ido lá em Labão, né? E comido pelo menos o fígado dele lá de Jacó. Mas, ó, Esaú estava lá no território de Edom, a 140 a 160 quilômetros. No verso 4 e 5 do capítulo 32, os mensageiros foram lá, falaram com Esaú, explicaram, ofereceram presentes. No verso 6, esses homens já voltam e dizem a Jacó: ele vem contra ti com 400 varões. Mas aqui, essa frasezinha aí, a gente não vê aqui que os mensageiros dizem: Jacó, Esaú vem te matar. Não está aqui, né? A gente também não sabe qual foi toda aquela conversa, né? Mas dá para perceber aqui, ó, que Jacó, no verso 7 já, Jacó ficou com tanto medo que nem ouviu direito a conversa, já juntou o menino e foi embora. Olha como é que ele tinha medo, né? Do irmão, né? Ele tinha medo. Meu Deus do céu, ele vem, vamos embora. Mas também, né, Esaú lá no capítulo 27 disse, né, que mataria logo depois que o pai morresse. Isso é palavras que não escapam. Aí ele ainda está com aquela palavra, né? Ainda está com medo, né? Mas Jacó aqui já tinha se encontrado com Deus, né? Eu acho que Jacó estava relembrando as palavras de Deus, né? Que ia proteger, que ia ser com ele. E no versos 9 a 12, vemos aqui as declarações de Jacó, que soa como uma oração. Lê aí, por gentileza, aí. Ó, capítulo 31, versos 9 a 12. Quem não leu, lê aí, Paulo. Versos 9 a 12. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam... Peraí. É porque aqui tá, nessa parte que a Samara está lendo, é quando Deus revela o sonho, fala Jacó em sonho, né? Que vai nascer mais salpicados e malhados, e ele vai ser o dono. Ele ter feito um pacto com Labão, as ovelhas salpicadas e malhadas serão minhas, as limpas serão suas. Peraí, pelo amor de Deus. Vou errar aqui. Aqui, então Jacó orou, é 32. 32, 32, verso 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu te farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. É até o 12, é? É o momento que ele diz: livra-me, Senhor, peço. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu me prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Aí por isso que eu digo que ele estava orando nesse momento sozinho. Ele voltou não só porque queria voltar, mas foi uma ordem de Deus também, né? Para voltar para a primeiramente, ele tinha o desejo de voltar no coração. Isso anos antes. Né? Anos antes, quando ele já tinha pago Lia e Raquel. Só que ele fez um pago com Labão, né? Labão, não, trabalhe mais um tempinho, eu pagarei o seu salário. Aí com 6 anos depois é que Deus fala para ele voltar para a terra dele e seria com ele. Val de Jaboque significa a parte mais rasa de um rio. Val significa, né? Val, parte mais rasa de um rio. E Jaboque tem luta ou esvaziar-se. Pode ser, né? Também
val, né? Um rio que está vazio para passar. Era um ribeiro, né? É um ribeiro. E outra coisa interessante que eu estava estudando assim, sobre quando diz assim, o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, tipo assim, eu disse, nossa, e não é Deus dele também não? Só que existe uma explicação para isso. Quando ele diz assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele não quer dizer que também não é o Deus dele. É dando ênfase a que Deus é esse. Olha, porque o Deus de Abraão é mais conhecido no momento que o Deus de Jacó. Entendesse? Por isso que ele diz, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele não está dizendo que não é o Deus dele, entende? Tópico 2, agora vamos falar sobre Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú, transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade, suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. Verdade. Era o mais furioso entre as partes, né? Era Esaú. Mas também estava só com aquela frase lá, né? Vou matar ele quando o pai morrer. Só com aquela frase. Só com aquela frase. Soltou só Há 20 anos atrás, né? Remoído. Vou matar ele. Olha. Aí. Depois do capítulo 28, a gente não tem quase mais nada sobre Esaú. Não tem mais informações. Mas antes do episódio do engano, da bênção, Esaú tinha se casado. Olha, tomou por mulheres 2 esposas, Judite, ela era logo de 2, Bessamate, mulheres hititas. E desgostou muito. E seus pais não gostaram disso. Isaac não gostou de Rebeca. Capítulo 26. Porque não era da tribo dele, da descendência dele. Verso 34 e 35. Olha aí. Quanto? Capítulo 26. Versos Verso 34. 34 e 35. Tinha Esaú 40 anos de idade. 40 anos. Já Quando estava por aí. escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Bassemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Olha. Isso antes de receber a bênção. Antes da bênção. Antes de Isaac propor ali a Já bênção. tinha um negocinho ali. Já tinha um negocinho, uma rebeldiazinha, né? Porque eram mulheres pagãs, né? Esaú feriu aquela tradição, né, da família, né, desprezando, né, a linhagem. Eles que arrumavam Né, ele diz, ó, vai buscar a mulher ali, ó, a mulher é de nós, tal. Não seguiu o exemplo do pai Isaac, né, que casou só uma vez. Tá, né? Verdade. E Esaú aqui já ficou visto com um comportamento, né, de rebeldia, né? Causou amargura aos seus pais. Olha isso aí, caçador, forte, robusto, né? Homem raiz, pele ruiva, peludo, rebelde. Olha, vemos aqui as más escolhas, vemos naquela vez que ele trocou a bênção pela mentira, né? Queridinho do papai, ficou marcado, né, como um homem bruto, ignorante, né? E tinha com 2 gatas aqui, rebeldes, né, de outro povo. Capítulo 28, verso 9, Esaú casas de novo, mais uma esposa. Capítulo 28, verso 9. Toma por mulher, mas toma por mulher é casar, né? E foi mais a casa de Ismael. Tomou Pronto, a olha. Baalate, Olha. irmã de Nebaiote, filha de Ismael, Filho. filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Filha, né? Que a gente sabe, né? De Ismael, de novo. Né? Será que os pais aprovaram novamente esse casamento? Né? Aí no capítulo 29, 30 e 31, não sabemos da vida de Esaú. Só sabemos que ele estava morando lá em Edom com essas mulheres. Né? Anos longe um do outro. Com só aquelas frases, né? Esaú, eu vou matar você, Jacó. E Jacó, eita, ele vai me matar. 20 anos atrás. A gente vê aqui que não tinha WhatsApp, não tinha... Podia ter os mensageiros que iam lá saber como é que eles estão, mas assim, ele não tinha tanto encontro. Ele não sabia, né? O que é que estava acontecendo, se aquela amargura ainda estava no coração, né? Mas aqui Deus já estava agindo na vida de Esaú. Como? Como é que ele agiu?
Porque a gente não vê em nenhum momento Deus falando com Esaú. Mas Deus agiu no tempo, né? Deixou 20 anos eles separados, distantes, né? Eles não se viam. Não sei se a raiva estava no coração ainda. Mas quando você está com raiva, meu irmão, é melhor você se afastar um tempo. Verdade. Estou com raiva, sai de pé. Ah, eu peguei mais linda, tem um momento aqui para mim respirar. E o mesmo jeito é com os filhos. Tá com raiva? Peraí, espera um momento. Aí sai de pé, para não ficar remoendo, né? E Deus também agiu na prosperidade de Esaú. Esaú também era próspero. Bastante. Tinha o que fazer, né? Filhos, mulheres, gado, juntou homem. Tinha o que se ocupar. Não ficou remoendo aquela... 400 homens eram o seu exército. 400 homens, você tomar de conta desse povo. Acaba tem 2 meninos dentro de casa, fica doido. Imagina 400 homens, 3 mulheres, filhos, para tomar de conta, animais. Ele tinha que se preocupar para não Eu já ficar cansei, só ia falar. moendo, né? Também alimente sua mente com o que você quer. Você fica só pensando naquilo, não. Pensando. A raiva nunca vai embora, né? Tanto que quando eles se encontraram lá no capítulo 33, né? No verso 9, Jacó deu umas coisas a Esaú. Esaú diz, eu tenho bastante, eu não preciso. Precisa. Isso. Né? Mas Deus também usou esses presentes, né? Jacó aqui ofereceu o melhor que ele tinha, né? Para mostrar o arrependimento. Isso aqui também foi bem aos olhos de Esaú. Aceitando os presentes, logo aceitaria o irmão. Né? E Deus também usa a humilhação de Jacó. Jacó vai lá no verso 4. No verso 4. No 33. No verso 4, 33, né? E no caminho, ele, a cada passo, né, a cada um espaço de tempo, ele ia se inclinando, se prostrando, como se estivesse pedindo perdão ao irmão, né? Esse caminho também aqui, para mim, foi fantástico, né? Com isso aqui, Deus foi quebrando o coração duro de Esaú, tirando aquela raiva. Eu também não estava mais nem com raiva, né? E naquele caminho, Esaú se desmanchou. Você já vê, né? Ele vem, rapaz, lá vem meu irmão, não via tanto tempo, ele está mancando. O que foi isso? Né? E aí está tirando aquela raiva, né? Deus livrando o irmão, livrando Jacó do irmão. Não tinha mais nem pai nem mãe, né? Eita, meu Deus. E aqui a gente tem uma pausa na história que nosso comentarista dá, a história de Raquel, né? A gente vai seguindo o negócio de Raquel. Ai. Não, mas quebra isso aí, vá-se embora. Deixa. Interessante ressaltar que Jacó colocou as servas, isso aí não precisava agora não. Estava tão bonito a cena. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente. Depois Léa e seu filho. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que os cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são constituídos, né? Toda forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Ele Rapaz, curvou-se ao chão 7 vezes. mas é igual que você está assistindo uma série, então vai ter um negócio que aumenta e volta. Não, tá certo que estava lá, né? Estava lá isso aqui, né? Mas assim, aqui para mim foi tempo. Quando eu li isso aqui a primeira vez, viu? Eu achei uma covardia, uma maldade, né? Da parte de Jacó, né? Preste bem atenção, né? Raquel, a gente sabe que é a esposa amada dele, né? Preferida, suportou anos de trabalho por ela, né? E provavelmente ele também amava mais José. Aí lemos o verso 32 e 31, né? 33, 1 e 2, olha aí. Da revista. 33, 1 e 2. 33, 1 e 2. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas filhas. Colocou as servas e seus filhos à frente.
Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Aí imagina aí você vendo seu pai, eita lá vem, todo mundo estava sabendo que ele estava com medo, né? Eita lá vem meu irmão com 400 homens. Isso os seus filhos olhando aqui. Ele acha que vai me matar. Ó, vem tu aqui para frente, José vai lá para trás. Pai não gosta de mim não, é? Pai não gosta de mim, vai me usar como escudo. Ih, pai, depois lá na frente vai ver o que é que vai acontecer. Lá na frente tem a história, né? A Mas predileção aqui, de ele pode Jacó. também ter usado da estratégia dos maiores para os menores, né? Acho que os filhos de aí já eram maiorzinhos. Mas enfim, Mas era mesmo assim, né? Já, com certeza, já era maior. É mesmo assim, né? Eu podia pegar o maior, ó, vai com o menino lá para trás. Sai, porra aqui no meio do mundo, dentro do barco. Vá-se embora, você que é. Mas não, bota os meninos na frente. A mulher na frente, a coitada da mulher teve um monte de filho. Bota ela na frente e bota o outro atrás. Escondendo os preferidos mais amados. Né? Isso é verdade, porque quando a gente continua a história, José era o, né? Predileto de Jacó, Era né? o predileto. Aí a gente entende um pouco a situação toda da discussão, das brigas, tudo dos irmãos. Né? Isso. Porque eles viram isso desde o começo com as mães. E a gente até entende essa estratégia agora de quem vai primeiro na frente, quem vem depois e quem fica. É, mas Jacó não era transformado, né? Ele não tinha se encontrado com Deus. Ele não mudou. Mas é um homem com falhas ainda. Ah, ninguém muda da água pro vinho, né? Bem queria mudar E da água. ninguém muda plenamente, né? Aquela plenitude de transformação só quando. Eu queria ter mudado instantaneamente. Cuidado. Tá, mas não é. Ainda, mesmo cristão, a gente ainda leva muito maus costumes. Né? A gente faz coisas e depois você fica pensando, meu amigo, eu sei que isso é errado e eu continuo fazendo. Né? E Jacó repete o erro dos pais, né? Coisa que seus pais praticaram, tanto um como o outro. Gerou consequências. E muitos, né? Que ele teve até bem mais filhos. E Jacó vai colher consequências disso aqui, viu? Né? Quando José sofre com os irmãos, ele ajeita o bichinho, né? E que lição aprendemos? Não ter preferido. Não sei se é difícil. Porque a gente diz assim, né? Aquele que dá mais trabalho é o que a gente mais dá atenção. Mas o que não dá trabalho, fica achando que a gente não dá atenção. Minha tia teve 12 filhos, a minha tia morreu no Ceará. Aí morreu, acho que 2, né? Eu tenho 10 vivos. Aí os que foram nascendo primeiro, né, os mais velhos, eles eram feirantes. Criaram a família todinha na feira do Ceará. Aí o que é que acontece? Quando iam nascendo, iam se pondo rapazinho, botavam na feira para trabalhar, não botavam para estudar não. Aí os que foram nascendo depois, com a estrutura da família, tinha muita gente trabalhando, o prover de casa chegava mais fácil, aí os mais novos estudaram. E os mais velhos hoje são feirantes também, não por serem analfabetos, são feirantes porque cresceram ali naquele comércio, mas analfabetos sim, não estudaram. E meu primo, né, de vez em quando vinha, ele sempre desabafava a raiva que ele tinha do pai, porque botou ele para trabalhar. E hoje em dia aprendeu matemática à força, porque até para vender castanha, amendoim, você tem que saber quanto vale, quanto vai dar de troco, quanto. Ele quebrei a cabeça, tia, porque meu pai não deixou eu estudar. Aí, analisando assim as condições, né, não deixou ele estudar porque precisava dele trabalhando para manter o menino que estava trabalhando, né? Aí os mais novos estudaram, ou seja, aqueles mais velhos ali que foram nascendo, não tiveram a mesma oportunidade que os mais novos. Aí ficaram com raiva do pai porque botou na feira para trabalhar. A minha avó, mamãe, a minha avó tinha uma estratégia muito grande. Os mais velhos, mamãe, os mais velhos cuidavam dos mais novos, não era? Eu digo, mamãe, não vou confirmar. Liga o HD. Minha avó, quando ia nascendo um monte de filho, aí pegava os mais velhos e dizia, toma de conta desse mais novo. Mamãe cuidou de Valdir, que queria, não foi?
Foi, mãe, quase como uma mãe para ele. A estratégia, né? Bota o mais velho. Para ninguém ter predileção nenhuma. Né? E isso era os mais antigos, não é? E era briga. Olha, era briga. Não, você era boa no passado, aí quando nasceu você, mas a gente ajudava por né? Tá vendo? E tópico 2, o encontro entre Jacó e Esaú. Aqui o momento mais, um dos mais importantes aqui na lição, né? Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do irmão de pé. Deixou seu pequeno grupo para trás e adiantou, inclinando-se, né, pela terra 7 vezes até chegar a seu irmão. Mas embaixo, ó, Esaú, em atitude de humildade, não se inclinou. Apenas 1 ou 2 vezes, como era de comum naquela cultura, parece que ele também se inclinou. A humildade tem o poder de dissipar a ira, nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com Ele, que é manso e humilde de coração. Amém? E Provérbios diz que a resposta branda suscita a ira. Desvia isso, aplaca a ira. Aplaca a ira. Sempre quando eu vou dar aquela resposta, eu sempre lembro, tem que dar uma resposta branda, para não suscitar a ira do outro. Vamos lá, olha, verso 3. Ele mesmo passou adiante, agora foi um ponto bom para Jacó, né? Ele mesmo passa adiante, deixa os meninos aqui, os que ele botou de escudo, ele bota os meninos, vai adiante, né? Passou adiante, se inclinou a terra 7 vezes até chegou seu irmão. E agora? Lá vem ele. Vou ter que ir lá. Imagina esse caminho aqui, esse caminho de dúvida, né? Ele não sabia o que ia acontecer, né? Será que ele está com raiva de mim? Será que ele vai me matar? Será que ele vai matar meu menino aqui na minha frente? Jacó começa a se inclinar, andando durante o caminho, com cautela, com respeito com o irmão, mesmo com medo, mas ele estava indo. Não se esconde, está indo ao encontro daquele que lá atrás desejava matar, né? Jacó aqui mostra uma humildade fantástica. Né? Errei, estou arrependido, vou pedir desculpa a ele, vou me retratar. Esse não é o caminho, né? Ele está agindo certo, né? Não está fugindo dessa vez, está assumindo aquela responsabilidade que ele nunca tinha assumido, né? Um caminho que poucas vezes a gente quer assumir, né? Se humilhar, se inclinar. Você tinha ferido alguém, você feriu alguém. Se fulano viu, eu faço, se não vim. E Esaú? O que é que passava na mente dele? Quando vê aquele irmão dele com cajado e mancando, né? A gente não dá nem para a gente imaginar, né? Lá vem Jacó, tem algum com eles? Deve ser os filhos dele, deve ser a esposa, mas por que ele está mancando? Né? Ele está ali, se prostrou de novo. Ele está vindo se prostrando. Ou ele estava pensando, não, agora eu vou matar ele, agora é a hora da vingança. O que ele pensou nesse momento? Mas é que aqui que a gente vê a ação de Deus, né? Deus no caminho, Deus deu tempo, deu prosperidade, isso aí aplacou aquela raiva, né? Deus não deixou essa história mais triste. Deus agiu, Deus age, e a gente tem que confiar nele. Porque quando você está com raiva de alguém, se você não se apegar a Deus, aí você fica se machucando. E é o tal da raiva, meu amigo. Eu me lembro que eu chegava perto para perdoar, e eu me lembrava das coisas passadas, né? Aí não deixava isso. Aí eu não conseguia não. Aí já tinha que subir a rua orando, assim, e eu me arrendo. Felipe minha mãe. E no tópico 2, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida que a mão de Deus moveu entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú. Olha, que ao ver seu irmão e ao seu encontro, com tanta humildade, inclinando-se ao chão, inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar.
Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação. E aqui o comentarista diz, somente Deus, né? Aí de repente os dois irmãos se encontram, aí se abraçam e se beijam. Ei, poxa. Imagina os homens que estavam com Esaú. Oxi, acaba desse aí, ignorante, dando abraço, chorando, beijando o irmão. Que negócio é esse? Tá estranho, né? Ele correu, você vê que no verso 4, ele corre ao irmão. Já não dava para ele correr, não que estava duro, estava mancando, né? Que cena triste, né? Aí, Esaú correu, né? E os homens vendo isso, né? A família de Jacó vendo isso, porque a família de Jacó achava que também Esaú ia matar ele, e vindo os dois se abraçando, né? Chorando, né? Emocionado, né? E foi muito lindo aqui. Surpreendente para a família, surpreendente para os homens de Esaú. E aqui, ó, eu acho que nenhum dos dois, eu acho que Jacó não esperava por isso. Esaú não, a gente vê que Esaú correu. Eu acho que naquela hora quebrou, né, a raiva. Ele correu e abraçou o irmão. Eu acho que Jacó ficou assim autônomo, sem saber. Aqui, meu amigo, foi muito bonito, viu? Isso aqui é Deus agindo. Somente Deus. Eu digo, seu João, eu quero falar com o senhor, e me tremendo. E me tremendo. Seu João, eu quero ir para o céu, eu quero que o senhor vá também. Está perdoado, não tem mais nada entre nós. Subi da bicicleta e vim embora. Mas saiu, né? Saiu. Ali da rua da casa da minha sogra, até lá em casa, parece que eu deixei um saco de cimento no meio do caminho. Só Deus. Eu digo, quando eu disse a linda, foi Deus, o que não foi eu não. Foi Deus mesmo, que era uma reconciliação que seria muito difícil essa dos irmãos. Porque, ó, Provérbios 18, 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Gente, o ferrolho de um palácio é o ferrolho. Porque, assim, quando é família, eu acho que parece que é pior, né? Quando você tem alguma coisa contra a família, parece que é pior, porque ninguém quer dar o braço a torcer. Eu não sei o que é não. Quando amigos, né? Parece que até sai. Mas quando é irmão, quando é pai, mãe, quando é amigo. Conheço dois irmãos que brigaram por causa de veneziano e de Romero. É. Mas a gente lembra da oração lá, que Jacó faz, livra-me, peço, livra-me da mão de Jacó. De Esaú. De Esaú, né? E Deus livra. Aí a gente vê aqui que houve um caminho do silêncio. Porque não houve falas, não houve discussão, não houve eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, foi minha mãe, foi uma... Não houve. Não houve terceirização. Isso é verdade. Foi um caminho do silêncio que se ele tivesse agido de uma maneira ou outra, seria ele, mas quem fez não foi ele, foi Deus. Foi Deus. E como é que Deus livrou? A gente só vê fala de Esaú nesse momento aqui, né? No 3. E ele mesmo passou adiante, né? Jacó inclinou-se em terra 7 vezes até que chegou seu irmão. Então Esaú correu e ao encontro e o abraçou. Lançou-se sobre seu pescoço e o beijou e choraram. É justamente esse silêncio que ela falou. Aí depois levantou os olhos e Esaú ainda. E viu, né? Isso ainda é Esaú, né? O 4 e o 5 é Esaú. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem me dado, tem dado ao teu servo. Então chegaram-se as servas e elas e os seus filhos e se inclinaram. Aí chegou todo mundo, se inclinou. Mas é assim, o silêncio que ela não, fala eu entendi, é até o o encontro dos irmãos. E aqui, silêncio. quem estava mais revoltado era Esaú, né? Não era Esaú? Veja que ele só que fala é ele e ele não fala. Eita, vou lhe pegar agora, não. Ele abraça. A atitude dele é abraçar e beijar. Atitude de carinho já. E como é que Deus livrou? Afastando eles dois? Não, né? Fazendo uma reconciliação. Olha o agir de Deus. Deus poderia botar o cara um mais longe do que o outro, né? Mas não. Reconciliou. Acabou as frustrações.
as mágoas, tudo lindo para a glória de Deus. Foi muito bonito, viu? E o perdão verdadeiro, capítulo 3, né? Houve de fato um arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina, né, a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje os irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e fossem restaurados, envergonhando o capiroto. Isso aí seria muito bonito, né? Eu passei, eu acho que uns 6 meses sem falar com o John. Foi um negócio que eu nem vi o que é que aconteceu. Só sei que ele saiu bravo e não quis mais falar. Passou um tempinho. Não tinha raiva, não sabia nem o que ia acontecer. Ele foi embora, pô. E Deus fez ele prosperar, né? Comprou uma casa, comprou um apartamento, arrumou uma mulher, né? Casou. Né? Tudo a glória de Deus, né? Aí ele estava no seu apartamentozinho, bonitinho. Aí mamãe, né? Mamãe foi o Deus da gente. E a gente se encontrou e deu tudo certo. Tá vendo? Mas passou aquele tempo, né? Sem a gente se ver. Até se... E aqui, de fato, houve perdão verdadeiro. Mas veja logo, 20 anos atrás, 20 anos, houve problema. Engano, ameaça de morte. Foi um momento tenso, né? Um momento que poderia ter acontecido uma tragédia dentro da família. Mas foi um momento de raiva, um momento de engano. E quem é que não teve esses momentos? Eu vou lhe matar, sai daqui de perto de mim, eu vou lhe dar uma pisa em você, eu não quero ver sua cara. Se Deus ouvisse nossas orações, toda vez que a gente dissesse, eu não quero ver sua cara nunca mais, eu acho que a gente saltava a gente no mundo. Né? E a gente sabe, ó, um foi prejudicado, né? O outro ficou com medo. Momentos críticos na nossa vida vai acontecer, né? A gente diz que vai bater. Quantas vezes eu fui disse que ia bater nas minhas filhas? Vou matar. Quem nunca viu isso da manhã? Vou lhe matar. Sai daqui, seu peste. Mas momentos, né? Não quero ver você nunca mais. Aí é momentos, né? E passados meses, anos, ninguém deu o braço a torcer. Estava só com aquele momento lá atrás, um longe do outro, e a história sendo contada, né? A família dizia, ó, Jacó quer matar ele. A família de Jacó, não, eu quero matar Jacó. Eita, era só isso que é que tinha. Eles não passaram 20 anos se ameaçando, não. Passaram? Era só foi aquele momento. E às vezes a raiva até passou, né? E para acabar com uma raiva, uma tristeza, alguém tem que dar o primeiro passo. Para acabar com o conflito, alguém tem que dar o primeiro passo. Né? Alguém tem que dar o primeiro passo. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Quem está passando por isso? Quanto tempo faz que a raiva da gente foi iniciada, né? E a gente ainda está lá, ó. Mas ninguém dá o primeiro passo, né? Efésios 31, 34, 31, 32. Efésios, e aí, meu Deus? Efésios capítulo 4, 31, 32. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Olha, quando a gente libera perdão, o que é que acaba aí? Cólera, ira, tudo isso é um sarmunganga aí, né? A gente tem que perdoar e por fim essa história de rancor e de mágoa, para a gente por fim isso aí, nós temos que dar o primeiro passo. Porque quem está sendo ministrado é a gente, né?
Quem está sendo ministrado é a gente, né? Às vezes o outro lado lá nem tuiu, não sabe nem o que está acontecendo. E Deus ministrando a gente todo dia. Perdoe, perdoe. Eu não dizia aqui? Eu perguntava para a Luciana, minha irmã, como é que eu vou perdoar o cara que me fez mal? Perdoe. Você está sendo ministrado. Aí. Amém? Tópico 3. Para terminar. A família de Jacó segue o seu caminho. Oxê, e o Os irmãos se separaram? Nem pode viver juntinho de novo, não. Tanto moído aqui, tanta coisa. Tanto abraço, tanto beijo, vai, continua. Eita, depois do encontro e do perdão entre os irmãos, pelo menos isso, né? Esaú voltou para Seir, e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, estabeleceu a sua casa ali, né? Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. E aí? O encontro foi lindo, emocionante, né? Eles se resolveram, se perdoaram, conversaram um pouco. A gente vê, ó, no verso 16, no capítulo 33. O dia inteiro eles seguiram juntos, caminhando, né? No verso 17, cada um foi para o seu lado. Já se separaram. O comentarista aqui da revista, né? Ele fala, né? Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Ok, se resolveu. O rancor acabou, que era o mais importante, né? A mágoa acabou, era o mais importante deixar lá no meio daquele deserto, era o mais importante ter acabado com isso, né? E a gente falar de perdão é difícil, meu irmão, né? Citar versículo aqui é fácil demais. Versículo tem aí a rodo, né? A gente dizer, pratique isso, faça isso, mas a realidade é diferente, né? Quem sabe, quem já perdoou coisas terríveis de familiares, de amigos, né? A gente sabe que não é fácil conviver junto. Quem foi roubado dentro de casa pelo irmão? Não, mesmo que você perdoe, qual a confiança que você vai ter novamente? Hein? Ah, mas não foi perdão verdadeiro. Sim, meu amigo. A mágoa ali, daquela raiva ali, acabou. Mas não é obrigado a gente viver se cheirando, não. É realidade, né? O que é perdoar? Liberar perdão, né? Acabar com a mágoa daquele momento que você passou. Eu sei que a gente tem que perdoar 70 vezes. Ai, é muito perdão. Mas e quando a pessoa comete um crime hediondo contra você? Ele espanca, abusa. Você até pode ter perdoado aquilo ali, mas você não vai viver junto. A gente não tem sangue de barato, não, meu filho. Não vai viver intrigado. Perdoou, acabou. Você me fez mal. Mas, olha, não tenho raiva de você não. Siga sua vida. E vá. É duro, né? Podemos perdoar sim, mas não podemos ficar com as mágoas, nem com rancor. Glória a Deus por isso. Conviver com essa pessoa que lhe magoou, vamos dizer, hediondamente, é opção sua. Se você conseguir, não estou dizendo que você não perdoou, você perdoou. Mas isso é muito duro. Amém? Aí eu estou pensando aqui agora, né? Perdoar como Deus perdoou. Fica aqui, vai. Deus nos perdoa, né? Deus nos perdoa, mas Ele começa em nós um processo de santificação, né? Ele nos perdoa, mas o caráter vai ser transformado, a nossa índole vai ser transformada. É por aí. Aí então,
você deu um exemplo do irmão, né? Um irmão que roubou o outro dentro de casa, por exemplo. Vai perdoar, mas a confiança se foi. Até porque a gente não muda o caráter de ninguém, né? É isso aí. É um perdão que não é no nível do perdão de Deus, porque Deus, ele vai lhe perdoar, e agora eu vou trabalhar no caráter dele. Agora eu vou pegar ele e vou trazer para o caminho de santificação. Né? Você perdoou, você fez seu papel. Obedeceu a Deus, ponto final. Vida que segue. Mas foi isso aqui que aconteceu com Jacó e Esaú? Eu acredito que não. Aqui foi o comentarista que levantou essa questão. Esse moidinho aqui, né? Esaú e Jacó se separaram aqui devido a estarem num canto ermo, né? No meio do deserto, com filhos pequenos, os animais precisariam beber água. E como cada um estava com um monte de gente, tinha que cada um ir para o seu lugar, né? Caminharam um pouco juntos, se despediram, sem mágoa, sem raiva, sem rancor. E isso é o que é o mais importante. A raiva e o rancor se acabar. Amém? Lá no tópico 2, né, que Jacó não retorna para a casa de seu pai. Eu confesso que eu não entendi bem aqui o que o comentarista falou aqui, viu? Porque Jacó não retorna para sua casa. Ele diz assim, né? Olha, vamos lá, eu vou pedir que... Sua terra. Eu vou pedir que depois que tu lê aqui, dois versículos. Ó, aí o comentarista aqui, o nome do bicho aqui, ó, Linaldo Renovado. Deus havia orientado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac, né? Não sabemos o porquê, olha aí. Mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Aí ele bota aqui, ó, capítulo 31, verso 13. 13. Capítulo 31, verso 13. 31? Olha aí. Voltou. 31, 13. Olha aí, o que é que tem aí? Sou o Deus de Betel. Não. Tem ordem aí? Tem nada a ver, não. Olha aí agora 35, 1. É porque manda voltar para a sua terra natal. Tá vendo aí? Disse Deus a Jacó: suba a Betel e se estabeleça ali e faça um altar ao 35, Deus que lhe né? apareceu. Isso. Olha aí. Quando você fugia de seu irmão Esaú. 2 capítulos depois do que a gente está vendo. Isso. E no 32, quando Jacó orou, ele ainda diz, relembrar o Senhor, né? Ele relembrar o Senhor. Que o Senhor mandou eu voltar para a minha terra. Ou seja, não propriamente para a casa, eu entendo assim, né? Não propriamente para a casa do pai, mas para a sua terra. Porque a gente vai seguindo a revista, né? Chegando nos pontos, seguindo assim cada capítulo. Aí a gente volta um pouquinho só para saber onde é que a gente está, né? Mas tem 3 sem nada a ver, não. Eu não sei se eles vão rápido demais para terminar a revista. Às vezes quer dar um resumão na história de... Deixa eu ler só um pouquinho até o verso 5 do 35. Eu maralhei até o 2, foi? Deus disse a Jacó: levante-se e vá para Betel e habita ali. Faça ali um altar a Deus e lhe apareçam quando você fugiu. Quando Deus lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: jogue fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem as roupas. Vamos e preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e argolas que lhe pendiam as orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando partiram, o terror de Deus invadiu a cidade vizinha e não perseguiram mais os filhos de Jacó. Ele vai para Sei, né? Ele fica em Sei. De Sei aí que Deus manda ele para Betel. Não é isso? Ou estou errado? Glória a Deus que a gente encontrou esse erro aí. Glória a Deus que a gente deu uma passagem rápida. Lá na lição 10, Samara, ele pulou 7 capítulos. O cara estava se transformando, já botou o cabarra transformado lá.
Mas toda a história que ele passou, o homem. No 33, já no verso 18, ó, voltando de Padã Arã, né, lá que ele estava lá com Labão, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou ali sua tenda junto à cidade. Então de lá ele foi para aqui, ó. Pronto, eu acho que a gente vai ter agora no tópico 3, ó. Jacó levanta um altar ao Senhor, no tópico. Né? O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, aquela terra, e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, né, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Aí a gente vai lembrar, né, da lição 10. Ó, valendo. Ele foi para Siquém. Essa foi o comentarista que está errado. A experiência transformadora e o tópico que Deus apresenta em sonhos, né? Aquele tópico que a gente apresentou, que Deus se apresentou aí em sonhos, né? No capítulo 28. Deus diz: eu sou o Senhor. Até chamaram esse coisa agora. Deus diz, capítulo 28, verso 13: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Vamos lá, ele diz, não diz que é Deus de Jacó. Aí no verso 20, Jacó diz: se eu voltar e acontecer tudo que o Senhor falou, né, eu direi que o Senhor é o meu Deus. Então Jacó volta, como Deus tinha falado, aconteceu tudo que Deus tinha falado, cumpriu, né? E Jacó então levanta um altar aqui no capítulo 33, verso 20. Levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Eita aí, ó. Jacó diz: Deus de Abraão, meu avô, o Deus de Isaac, meu pai, e agora ele também é o meu Deus. O Deus de Israel, né? E aqui a gente vê Deus no capítulo 33, do início ao fim, né? Controlando tudo. Começou com um problema, mas termina com um culto ao Senhor, né? Nesse último versículo aí. Eita, chegou chão e salvo, como Deus tinha falado, faz um culto de ação e graça, glorificando a Deus. Muito lindo. Amém? Foi isso que o Senhor... Mas eu vou ler a conclusão, né? Porque aqui falou muito de perdão hoje, né? Falou muito de perdão. Era o tema principal dessa lição, né? As famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios, dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências de quê? Da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. E olha, Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação, né? Que Deus nos ajuda a sempre perdoar, como o Senhor nos perdoou. Amém? Algum comentário, alguma pergunta? Pode perguntar, Smack, Daniel, Samara e Noemi. Pergunta aí. Mamãe falou muito hoje. Irmã Márcia. Agora esse perdão aí só consegue perdoar quem recebe o amor de Deus. Porque eu tenho duas irmãs, essa que vai chegar hoje de noite, né? Vai vir aqui. E aquela que veio na outra vez. Elas duas têm um problema lá na família, aí ficaram de mal. Aí essa que veio hoje, nesse período que aconteceu isso, depois que aconteceu isso, ela se converteu. Isso já faz mais de 20 anos. Ela se converteu, aí foi pedir perdão à outra, que até hoje ainda não está. Aí a outra não deixava ela passar nem na calçada da casa dela. Aí ela foi lá, entrou, chegou na cozinha, tudo isso em oração. Pediu perdão à minha a outra irmã. Aí
quando ela viu que era ela, e ela foi, do jeito que Deus colocou no coração dela para pedir perdão, aí a que ainda não é crente, ela disse, se você depender do céu, se você depender do meu perdão, você ir do céu, você vai para o dos infernos. E até hoje, ela é de mal dessa minha irmã que se converteu e não perdoa. Não perdoa. E ela é desse tipo de pessoa que trabalha na igreja católica. Ela é dessas que é lá de dentro da igreja católica. Faz tudo, trabalha em constituição, enquanto jovem, ajuda a igreja, é uma bênção na igreja católica. Mas o coração. Mas aí quem está prisioneira é ela. Não é ela, pronto, aí a minha irmã. A sua irmã Bens, né? Que é com ela liberou o perdão. Ela foi, conversou com o pastor. E o pastor foi explicar para ela, não, você fez a sua parte. Aí agora entre quem ela. está em prisão é ela. Amém? Giovana e Messias, alguma pergunta? Você faça sua pergunta e mande para Samara e Daniel. E Emanuel. Amém? Semana que vem a gente põe fim nessa revista. Samara vai trazer o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó e mais algumas coisas. E nós terminamos essa revista semana que vem, se Deus permitir. Amém? Vamos orar?